1964. Mostramos um vídeo aqui, um vídeo oficial do governo de Jair Bolsonaro, né, no final do outro bloco, e eu passo a pergunta agora. Qual é a sua análise sobre a maneira como o governo vem conduziu, na verdade, essa história, professor Vila? Olha, eu acho que não conduziu bem não, viu? Infelizmente. Por exemplo, esse vídeo que nós assistimos foi postado no vídeo oficial do Palácio do Planalto. Isso é absurdo, é intolerável, é intolerável. E por que intolerável? Porque quem financiou esse vídeo? Eu queria saber quem é aquele senhor, primeiro, né? Segundo, a Constituição brasileira, ela parte de princípios, a Constituição de 1988, em vigência, da ampla democracia, do respeito aos direitos humanos, à pluralidade, contra a censura, nos artigos 5º e 220, né? Então, é intolerável colocar isso. E outra coisa, um presidente da República deve olhar para frente, não governar olhando para o retrovisor. Há um fato de 55 anos atrás, que ele desconhece, porque é um homem de poucas letras, a gente sabe, mas não é o primeiro presidente de poucas letras, vale destacar. Então, aí cai no panfletarismo barato, né? E isso é muito ruim, muito nocivo ao país. A gente deve defender os valores democráticos. A democracia é um embate diário com quem concorda e discorda da gente, e a gente tem de conviver isso numa mesma realidade, no mesmo país. E os acontecimentos de 64 têm uma ampla bibliografia. O que eu não admito é gente que não é historiador de ofício, ou antropólogo, ou sociólogo, ou cientista político, que tem as técnicas do conhecimento científico, que nós aprendemos na universidade, para trabalhar com o momento histórico, sem essa matéria-prima básica, vai querer dissertar sobre algo que não sabe. E aí vira um anacronismo, vira o panfletarismo, não sabe trabalhar com documentos históricos, não sabe colher depoimentos e construir uma coisa que até eu chamei hoje, a ideia de totalidade. A gente tem muitas vezes fragmentos que o historiador vai montando numa realidade para ter uma visão de totalidade. Ou seja, isso parte do conhecimento filosófico tal, e histórico, é básico. E o que aconteceu, as declarações dadas pelo presidente foram infelizes. Você não pode comemorar, ou como ele preferiu depois rememorar, um fato que é da esfera da história brasileira. E deixa lá, ele tem de olhar os 13 milhões de desempregados, ele tem de acordar cedo e dormir tarde, porque eu estudei a agenda dele. Eu estou escrevendo um artigo sobre 3 meses dele. Ele é o Jaiminho da presidência da República. Ele tem de trabalhar, vamos trabalhar, né? Por exemplo, sabe que ele tem hoje, quais são as atividades dele em Jerusalém? 3. Vai condecorar a brigada que veio para cá, que pouco pôde fazer, que houve uma descoordenação absoluta, vai ao Santo Sepulcro e vai ao Muro das Lamentações. É turismo. Agora, numa viagem tão curta, você tem de se encontrar, ou diminui o tempo, ou se tem esse tempo, se encontra com empresários, cientistas, esse tipo de coisa, né? Mas não tem o que fazer. Aí a culpa não é dele. A culpa é do Beato Salu, do Ernesto Araújo, que montou uma agenda inadequada. É a mesma coisa nos Estados Unidos. Vocês perceberam? Um presidente americano não pode ir naquela missa negra, que foi aquele jantar domingo à noite, foi uma verdadeira missa negra, ao lado de um marginal, né, que ataca diariamente os seus ministros, os vice-presidentes da República, os militares, com palavras chulas. Eu posso até citar um número, não vou nem dizer quais palavras. Fizeram um levantamento em março, o que esse marginal da Virgínia disse, né? Um negócio assim, no nível rasteiro tal. Então, o presidente precisa parar de querer se meter na história, querer falar questões que não são afeitas a ele, ter a responsabilidade do cargo. O Brasil tem a questão da reforma da Previdência, tem questões econômicas importantes no campo da segurança, já na justiça, que são centrais. Ao invés de querer, tem de se afastar. Eu fiz um decálogo aqui, brinquei na semana passada, uma espécie de Moisés. Eu estou no Monte Sinai, o prédio é alto, estou no 24º, e eu recebi, então, as tábuas. E aí eu aproveitei e fui falar, primeiro, se afastar politicamente dos filhos, né? Eles são, o Carlos Bolsonaro, o Tonho da Lua, da Mulheres de Areia, ele é um desastre, ele é um cara, um sujeito desequilibrado emocionalmente, ele é caso de psiquiatria, ele coloca em risco todo dia o governo. O Eduardo, se pegar um planisfério aqui, fala, identifica onde é a Europa. Ele, papai, garoto, onde é a Europa? Ele não sabe, é semi-analfabeto, né? E o Flávio tem de explicar Rio das Pedras, e a ligação com o Fabrício Queiroz. Em suma, com aqueles 3, fonte de problema. Twitter, a falsidade ideológica, porque o filho twitta em nome do pai. Isso é falsidade ideológica, é crime, isso é crime. Você usar um Twitter de um terceiro como seu, isso é crime. Então, e saber que é presidente da 8ª economia do mundo, que precisa ser sério. E outra coisa, estudar, ler, acordar cedo, dormir tarde, fazer reuniões com o ministro, entusiasmar o país, né?
não ter posição subserviente aos estrangeiros. O que fez nos Estados Unidos é um crime contra a nacionalidade. E o que está fazendo Israel? Vocês observaram o rosto dele? Ele está extasiado. Vinha aprender o quê? A água, Dessalinizar a Isso água. é de uma idiotia nunca vista, usando o rabelé, pantagruélica. E por quê? Eu conheço o Nordeste muito mais do que ele. Escrevi Vida e Morte no Sertão, História da Seca no Nordeste, século XIX e XX. Tem 4 edições, está esgotada a 4ª, usada pelo Tribunal de Contas contra a transposição do Rio São Francisco. Ele não conhece, não sabe o que é solo, não conhece a história, e isso é antieconômico, isso é um absurdo, essa proposta. Você tem outras formas muito simples que você pode reenfrentar a questão da agricultura, o dry farm, agricultura com pouca água, de outra forma. Em suma, nós precisamos qualificar a presidência da República. E, infelizmente, o presidente, para ficar em 64, ao fazer essas referências, ele cria uma antipatia em relação a ele, antipatia no Congresso e que não ajuda nada. O que ele precisa ter é ponderação, serenidade, saber que não é presidente só dos que votaram nele e lembrar que ele só está lá porque eu voto anti-PT.